Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: "Que Moisés vos ordenou?" Os fariseus responderam: "Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la." Jesus então disse: "Foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe." Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: "Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o texto do Evangelho que hoje nos interpela encontra-se em Marcos 10, de 1 a 12. Esse trecho, ao tratar da temática do matrimônio e da indissolubilidade do casamento, apresenta-nos um convite profundo para refletirmos sobre os desígnios de Deus para as nossas vidas e sobre o caminho de espiritualidade que somos chamados a trilhar. No início do capítulo, vemos Jesus em movimento, ensinando enquanto percorre regiões. Sua atitude demonstra que a palavra divina deve acompanhar a vida cotidiana e as realidades humanas. Os fariseus, ao questioná-lo sobre a licitude do divórcio, tentam colocá-lo à prova. Essa abordagem não era incomum. Os fariseus frequentemente testavam Jesus para encontrar argumentos que comprometessem sua autoridade. Entretanto, Jesus responde não com regras casuísticas, mas com o retorno à essência, plano original de Deus. Ele cita o Gênesis. Desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não deve separar. Marcos 10, 6 a 9. Nesse texto, Jesus não apenas regula comportamentos, mas revela a espiritualidade do matrimônio. Este sacramento é um chamado a viver a unidade, o amor e a fidelidade que refletem o próprio amor de Deus pela humanidade. No matrimônio, os cônjuges são convidados a serem sinais vivos de que o amor divino é fiel e fecundo. Viver o matrimônio cristão é uma vocação que exige entrega total e perseverança. Como lemos em 1ª Carta aos Coríntios 13, de 4 a 7. O amor é paciente, é bondoso, não é invejoso, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essas palavras são um caminho para os cônjuges, pois mostram como a espiritualidade no matrimônio não é um ideal inatingível, mas uma prática concreta de vida que reflete o amor de Cristo pela Igreja. Os ensinamentos de Jesus não se limitam aos casais. Todos os fiéis são chamados a viver uma espiritualidade de compromisso e unidade. Assim como o matrimônio, a vida comunitária na Igreja requer que sejamos instrumentos de unidade e reconciliação. É importante lembrar que ao abordar a indissolubilidade do matrimônio, Jesus também nos convida a refletir sobre nossa relação com Deus e com a comunidade. Como podemos ser fiéis ao nosso compromisso batismal? Estamos sendo fermento de unidade em nossas comunidades?
Essas perguntas nos desafiam a uma espiritualidade que não seja apenas individualista, mas profundamente eclesial. O apóstolo Paulo exorta: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Esse conselho aplica-se à vida matrimonial, mas também à nossa vida comunitária. Amar é um ato de fidelidade e sacrifício que nos aproxima do plano de Deus. Amados, a Igreja como comunidade de fé tem a missão de acompanhar e apoiar aqueles que enfrentam desafios no matrimônio. Não se trata apenas de apresentar normas, mas de ser um lugar onde as pessoas encontram acolhimento, formação e cura. O Papa Francisco nos exorta dizendo: no Amoris Laetitia, o matrimônio cristão, reflexo da união entre Cristo e a sua Igreja, realiza-se na união de um homem e uma mulher que se doam reciprocamente em um amor exclusivo e em livre fidelidade, que se pertencem até a morte e se abrem à comunicação da vida. Amoris Laetitia, número 73. Esta perspectiva nos lembra que, como igreja, somos chamados a sermos sinais, instrumentos dessa aliança. Por isso, devemos orar pela unidade. A oração constante nos ajuda a buscar a vontade de Deus em nossas vidas e nos relacionamentos. Que nossas orações incluam pedidos de sabedoria e amor para os casais e para a comunidade. Praticar o perdão, assim como Deus nos perdoa, somos chamados a perdoar. Perdão é a base da reconciliação, tanto no matrimônio quanto na vida comunitária. Outra coisa é sermos testemunhas do amor de Deus. Em nossas ações diárias devemos refletir o amor incondicional de Deus. Como diz Jesus: assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Mateus 5,16. Outra questão é buscar a formação espiritual. Conhecer melhor a palavra de Deus e os ensinamentos da Igreja nos ajuda a trilhar o caminho da santidade com mais segurança. E por último, acolher os desafios como oportunidades de crescimento. Amados, os desafios que encontramos na vida, sejam eles no matrimônio ou na comunidade, são convites para confiar mais profundamente em Deus. Por isso vamos rezar juntos. Senhor Deus, que criastes o homem e a mulher à vossa imagem e semelhança, concedei-nos a graça de viver segundo os vossos desígnios. Ensina-nos a cultivar o amor fiel e indissolúvel, que reflete a vossa própria aliança conosco. Abençoe os casais cristãos, para que sejam sinais vivos do vosso amor no mundo. Fortalecei as famílias e abençoai as nossas comunidades. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levanta-se Deus, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Sejam dispersos seus inimigos e fujam de sua face todos que o odeiam. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.